Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje, vamos estar trazendo aí mais um vídeo desse canal aí, que a galera aí que acompanha o canal gosta muito, sempre pede pra mim estar trazendo, e saiu vídeo novo lá, que é o canal do Guilherme Analisa. Vamos estar reagindo aí um vídeo novo dele falando sobre a mitologia dos vampiros. Um vídeo longo, de 40 minutos, então espero que vocês gostem e apoiem. Deixa bastante like aí, compartilha aí e comenta. E recomenda outros vídeos aí nessa pegada, desse jeito aí, ou algum outro vídeo do Guilherme Analisa que nós ainda não reagiu aí no canal. E quem sabe futuramente eu posso estar trazendo aí. Mas tem muita enrolação porque o vídeo é longo demais, bora reagir. Eu sei o que é um vampiro, obviamente. Já vi muito filme de vampiro. O anime lá do Castlevania é muito maneiro, lá da Netflix. Alucard, o Hellsing eu nunca vi. Mas, enfim, bora reagir. Phasmophobia. Phasmophobia. O medo Um jogo. Um jogo com esse nome é muito bom. irracional de fantasmas, bruxas, demônios. Coisas sobrenaturais. E é claro, Esse vídeo dele é um especial de Halloween, será? Pode ser o especial de Halloween aqui do canal, hein? Especial de Halloween no título. A mitologia dos vampiros do Guilherme Analisa. Já sei qual vai ser o título. Esse vídeo contém tópicos e imagens que podem ser consideradas perturbadoras. Não liguemos. jamais comerá o sangue de um ser vivo, pois a alma de toda a carne é o sangue, Tá ali na Bíblia? e aquele que o comer deve ser eliminado. Levítico 17:14. Essa passagem deixa claro duas coisas. O quê? Bife só bem passado Exato. e além Mal passado dá pra tu salvar o boi. da associação de que sangue é vida, os antigos, especialmente antes de Cristo, viam o ato de se alimentar desse líquido como algo pecaminoso, algo que ia contra os preceitos de Deus. E é bizarro. O que talvez explique por que tantas criaturas demoníacas têm esse hábito. O primeiro filme de vampiro foi aquele Nosferatu, não foi? O Nosferatu Zod lá. Se bem que Nosferatu Zod é o cara do Berserker, mas tem um filme lá do Nosferatu que é muito antigão, que dá medo pra caralho. E o bicho, ele é muito assustador, só que é um filme, tipo, muito antigo, preto e branco, o que torna o negócio, hoje em dia, mais assustador ainda. Há mais de 3.000 anos, na antiga mitologia mesopotâmica, Mesopotâmica. havia Lamasto, um demônio que ameaçava mulheres durante o parto e se alimentava dos recém-nascidos. Não conheço, nunca ouvi falar. E acham legal o bagulho lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia, né? Na egípcia, Sekhmet, cuja sede assassina quase erradicou a humanidade. A grega tem as lâmias. Sim, essa aí eu conheço. Criaturas horrendas E que no se The Witcher? disfarçavam para seduzir jovens rapazes e devorar sua essência. Hoje a gente chama isso de maquiagem. E partindo do princípio de que essas criaturas... Ó, que legal. Yaramahayaiho, Austrália. Filipinas, Manananggal. Caralho, que bizarro, perdi no meio. Tem características México. Ilhahueupush. É o chupacabra? extremamente variadas, cada uma vinda de uma região O diferente. Caian, Caribe. A única coisa que elas têm em comum E alimentar é de que sangue. todas se alimentavam da essência Malásia, vital de Penangalan. suas vítimas. Caralho. Hey guys. 54 years old. Been drinking blood since I was 11. Como assim, cara? Sanguine vampire. Com a quantidade de bizarrices que existem no planeta Terra, incluindo gente que bebe mijo, não é de se surpreender que tem uma galera que porra prefira é tomar essa? o vermelhinho. As a psychologist, I think we're talking about people caught up in a story, caught up in a kind of melodramatic ritual. So the rewards are great.
even though the activity may be in a way meaningless, that it Esquizofrenia que isn't fala. an actual transfer of energy from one body to another, as in the old vampire stories. Por um lado, eu até entendo quem Tô pondo faz sangue de isso. marmanjo A ainda. palavra Para. vampiro traz uma conotação de poder maneiríssima. Inclusive, a origem dela ainda é discutida até hoje. Tem vários Os significados? linguistas citam o termo eslavo upir, usado no século Morto-vivo. XI como possibilidade. Um vinho? Tomando um café. Ah, dole uva. Dole uva. Mas assim como o nome, a criatura também foi evoluindo com o tempo, adquirindo características novas baseadas nos medos e superstições do povo. Morder pessoas, transformar suas vítimas, aversão à luz do sol, alho e espelhos. Esses são alguns dos mais clássicos atributos vampirescos. Taca de Mas o que madeira. a gente não costuma parar cruz. pra pensar é que antes de tudo isso, eles são características de um vírus. Os doentes ficam agressivos podendo morder, que por si só é um meio de transmissão da doença. Muitos contaminados desenvolvem sensibilidade à luz. O alho era considerado uma cura, tanto na forma de alimento quanto esfregado no corpo. E segundo o neurologista Juan Gomes Alonso, a hipersensibilidade extrema a estímulos que desencadeiam os tortuosos episódios espasmódicos associados à raiva pode ter um efeito particularmente estranho. Uma olhada no espelho pode desencadear uma resposta violenta, em um paralelo arrepiante com a incapacidade do vampiro de lançar um reflexo. E quando você soma isso a doenças como pelágra e porfiria, que causam alterações na pele, Que é isso, incluindo cara? hipersensibilidade à luz do sol, você começa a entender por que algumas pessoas podiam achar que os doentes eram mortos-vivos. E os enganos não acabam aqui. Porque, da mesma maneira que os antigos tinham dificuldade em explicar fenômenos fisiológicos que afetam os vivos, eles definitivamente não entendiam os que afetavam os mortos. Nenhum dos vivos direito. Eu prefiro acreditar na magia. Nos fantasmas não, nos vampiros mesmo. Pra não ser atingida pela peste bubônica. A varíola mata 400 mil europeus cada ano. Esse negócio me lembra muito Plague Tale. Que jogo magnífico. Sério, um dos meus jogos favoritos. Durante o século XVIII na Europa, era tão comum a galera morrer de doenças até então desconhecidas que o povo começou a buscar Era vitoriana? explicações por conta própria, muitas vezes sobrenaturais. Por exemplo, em 1727, na Sérvia, havia um homem chamado Arnold Pauler que alegava ter sido atacado por um vampiro. Nesse mesmo ano, ele caiu de uma carroça de feno, quebrou o pescoço e morreu. Ué, Morte idiota, mas não vem ao caso. O ponto é que um mês depois do acidente, outras mortes começaram a acontecer. Ele era fazendo com vampiro? que os camponeses da região suspeitassem que o Arnold tinha voltado do além para se alimentar dos vivos. Então, alguns habitantes inconformados resolveram desenterrar o cadáver dele e de algumas das vítimas para tentar achar alguma evidência. E o que eles encontraram foram corpos com cabelos, dentes e unhas maiores que o normal, barrigas salientes e sangue escorrendo das bocas. é que tipo assim, depois que a pessoa morre e é tipo enterrada, eu não lembro se as unhas e os dentes continuam a crescer. Tipo, as unhas devem continuar crescendo, mas agora os dentes acho que não, né? Porque tipo, dente das pessoas eu não sei como é que funciona, eu não sou dentista, tá? Mas eu acho que eles param de crescer em uma determinada idade. Tipo, depois de adulto. Tipo, isso que realmente seria bizarro. Agora, o fato das unhas, elas continuam crescendo. Agora, a barriga, por quê? Gases? O quê? Conclusão? Os defuntos obviamente estão vivos e saindo de madrugada para chupar os coitados. Resultando em reportagens de jornal que fortaleciam ainda mais o mito do vampiro. E quando esse medo se espalhou, as pessoas começaram a enterrar os seus mortos com alho, queimados e até mutilados para tentar prevenir uma escapada noturna. Sem falar nos cadáveres que estavam sendo constantemente desenterrados. Desmonetização. E essa paranoia foi crescendo de um jeito
que em 1755, na monarquia de Habsburgo, nome do meu primeiro filho, a imperatriz Maria Teresa da Áustria teve que enviar um grupo de médicos para investigar e pôr um fim nesse pânico sobrenatural, resultando na publicação de um manuscrito científico que refutava a superstição do povo. Nota über die vermeintliche sogenannte Magia Postuma. Eu sei que é babaca pronunciar em alemão, é o meu vício. O que importa é que quando uma pessoa morre, a pele desidrata e se decompõe mais rápido do que as unhas, dentes e cabelo, expondo Por isso elas crescem. coberto pela carne e dando a impressão de que eles estão crescendo. Cresceram, tá. Enquanto isso, Faz sentido. bactérias geram gases que expandem o estômago e, por consequência, forçam fluidos a saírem pela boca. Em resumo, o vampiro da época era basicamente um zumbi tomador de sangue. Tá. Aí, com essa divulgação científica, Então quer dizer que zumbi existe? somada a uma lei que proibia os caras de ficar desenterrando toda hora, o medo começou a se dissipar. O que obviamente não foi o fim da criatura. Naquela virada de século, o vampiro estava prestes a dar um salto evolutivo. Bram Stoker? Se ele não tinha mais como crescer através de superstições, Ué, quem ele comeu ali? ele só teria que achar outro jeito. É, literatura, Bram Stoker, né? Pô, o filme do... O Drácula de Bram Stoker é muito bom, cara. É mesmo, que filme bom. Filme antigo que envelheceu bem. Não sei se teve outro livro antes do Em Bram Stoker. 1815, os habitantes da ilha de Sumbawa, na Indonésia, começavam mais um ano corriqueiro de suas vidas, sem ter ideia do que estava prestes a acontecer. No dia 10 de abril, o vulcão conhecido como Monte Tambora explodiu violentamente, Vambora. resultando na maior erupção já registrada pelo ser humano e que até hoje não foi superada. 1815, caralho. Pelo menos 10.000 pessoas morreram nesse dia. Enquanto isso, na Inglaterra, o grande poeta Lord Byron, na época casado Não, é com outro. Annabella Milbank, lidava com uma série de controvérsias típicas de uma Essa celebridade. cena de algum como ele. filme? Segundo Neil Gaiman, os poemas dele eram, para a época, o equivalente a um álbum dos Beatles nos anos 60. Ele tinha literalmente fangirls que se jogavam aos pés dele. Eca? Logo, ele carregava um ego gigantesco e um estilo de vida excepcionalmente boêmio, que, por consequência, levaram a fortes rumores de que ele teve uma relação incestuosa com a sua meia-irmã Augusta, o que, somado à personalidade perigosamente temperamental que ele tinha, fizeram com que, em janeiro de 1816, a sua esposa Annabella exigisse o divórcio. Sim, eu também tô surpreso em saber que as mulheres já tinham autonomia para fazer isso naquela época. Então, ferido com as acusações do povo e mais o pé na bunda, Byron resolve sair do país e passar o verão na Suíça. E junto com ele foi o seu obediente doutor particular, John Polidori, que se formou em medicina com apenas 19 anos. Chupa internado. Aí, após algumas semanas de viagem, os dois chegam na cidade de Genebra. E sendo rico pra um cacete, o nosso Lorde Vida Louca simplesmente aluga uma mansão à beira do lago, conhecida como Vila Diodati. Mas por que ele tá contando a história desse cara? Um escritor e poeta britânico chamado Percy Shelley, hoje considerado um dos maiores da Inglaterra, também estava no meio de um escândalo romântico. Mas, diferente do Byron, ele ainda não era muito popular na época. O que eles tinham em comum é que Percy também era um defensor do amor livre, fazendo com que, apesar de casado, ele se apaixonasse e iniciasse um caso secreto com a jovem Mary Godwin, a mulher com quem pretendia passar o resto de sua vida. Sendo que muitas dessas escapadas extraconjugais ocorriam com a ajuda da irmã de criação dela, Claire Claremont. Essa é a última personagem da história. É, porque aonde que isso vai chegar? Porque ela era uma das grandes fãs do Lord Byron. E quando eu digo fã, eu não tô de brincadeira. Ela era nível K-popeira de 15 anos, tatuagem da Miley Cyrus, pagar $600 na garrafa do Justin Bieber, quebrar a perna pra parecer a Jessie J. Daquelas que seguem a banda em cada cidade e transam com o roqueiro no banheiro do ônibus. Tanto que, tirando a parte do ônibus, foi exatamente o que ela fez. Com 17 anos, ela foi uma das groupies que gratinou com o Lord, pouco tempo antes dele sair da Inglaterra.
E Tá, quando o ela primeiro ficou sabendo escritor. disso, ela convenceu a irmã e o Percy, que já estavam querendo fugir de qualquer maneira, a viajar até a Suíça para ela poder encontrar o amor da vida dela de novo. No maior estilo, vamos atrás dele que eu vou casar com esse homem. Chegando lá, Lord Byron e Polidori conhecem o casal fugitivo através da fã apaixonada. E embora o Rockstar não tivesse nenhum interesse romântico pela perereca suicida, quando Perereca os cinco se suicida. encontraram pela primeira vez, ele adorou as opiniões progressistas do Percy e da Mary e eles iniciaram uma amizade. E assim, começava um verão ensolarado, cheio de passeios de barco, caminhadas no parque e atividades ao ar livre. Aonde que isso vai chegar? Exceto que não. Apesar da estação prometer uma temperatura agradável, o que eles encontraram foi um clima frio, chuvoso e cheio de tempestades. Sendo o principal motivo, um vulcão na Indonésia que entrou em erupção Tá. e lançou uma quantidade de cinzas tão grande na atmosfera que Que fez bloqueava chover. o Sol Sim. e acabou criando em várias partes do planeta o chamado inverno vulcânico, Caralho. fazendo com que 1816 ficasse mundialmente conhecido como o ano sem verão. Caralho. Ô, cara, e pra vocês perceberem, né, como a mãe natureza é implacável. O que um vulcão pode, tipo, fazer. Como é que é a palavra, né? É uma calamidade, claro, mas, tipo, a proporção que isso pode tomar. Um ano inteiro foi mudado. E daí eles se inspiraram e criaram Drácula, é isso? O resultado disso foi que os 5 jovens tiveram que passar a maior parte do tempo dentro de casa. Até o Byron aproveitou para fazer um check-up médico com o John Polidori, tendo em vista que o estilo de vida, sexo, drogas e poemas que ele tinha fizeram com que ele passasse por gonorreia, hemorroida e o fígado dele tinha mais álcool que um hipocondríaco na pandemia. Ah, e ele tinha um pé torto também. Ele estava dentro da minha boca! O que não impedia ele de fazer bullying com o Polidori, que ele debochadamente chamava de Polidoli e o tempo inteiro zombava do sonho dele de ser escritor. Enfim, nesse período, onde às vezes eles tinham que usar vela até durante o dia, eles tiveram que se ocupar com atividades caseiras, lendo, conversando, cantando, até que certa noite, Tiveram ideia. inspirado pelo clima tempestuoso e sombrio, Quando que vão criar o Drácula? Lord Byron recita em voz alta uma história macabra da antologia francesa Fantasmagoriana. E quando termina, ele propõe um desafio. Não só para o seu colega de profissão, Percy, Ah, pro mas Polidori. para todos que estavam ali presentes. Pra todos, tá. Cada um deles iria escrever uma história de terror e apresentar para os colegas. Numa espécie de competição literária. E algum deles criou o vampiro. Porque eles eram 5 jovens presos numa casa sem eletricidade. Então, O vampiro que nós conhecemos, tipo, o vampiro de Hollywood. Da história da Suíça, essa era a melhor opção. Sim. Aí, Eles já deviam foi ter pro feito seu outra quarto opção. E todos começaram a pensar em possíveis ideias. Sendo que o primeiro a escrever foi o próprio Lord, que depois de algumas horas debruçado em cima do papel e mais uns 20 minutos em cima da Claire, que não tinha o menor interesse em casar, 20 Byron minutos? Tudo isso? orgulhosamente lê o fragmento de uma história, contando a jornada de um jovem rapaz e um senhor de idade que morre sob condições misteriosas e possivelmente sobrenaturais. O conto, apesar de incompleto, é muito bem recebido e aumenta a atenção entre os outros competidores que queriam muito impressionar o famoso poeta. E é aqui que a nossa história chega num ponto decisivo. Porque hoje não há registro do que o Percy ou até a Claire teriam escrito. Mas do John Polidori, sim. Sendo um tímido aspirante a escritor, ele definitivamente queria provar o seu valor para os colegas. Principalmente depois das Foi ele que criou o vampiro, o frustradas de Drácula. mostrar suas obras para o pessoal da casa e ninguém se importar. Para onde ele fosse, todos só queriam saber do grande Lord, enquanto ele era ignorado. Então, motivado pelo desdém, em especial do próprio Byron, que sempre menosprezou tudo que era importante para ele,
John começa a escrever uma história onde o monstro não era mais uma criatura horrenda com aparência desfigurada, como as lendas costumavam contar. E sim, Era um cara de terno, aristocrata carismático fumado, que é. consegue tudo o que deseja, que enxerga os seres humanos como O nada Byron, mais do que um prazer como ele descartável, como ele que enxergava suga o a Byron. essência vital dos pobres infelizes que têm o azar de cruzar o seu caminho. Em seu pescoço e seio havia sangue. E em sua garganta haviam marcas de dentes que abriram uma veia. O título que Polidori escolheu para essa história foi o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais apropriado. Qual? O vampiro. Mas foi aí que a palavra vampiro foi criada ou Essa já obra existia foi essa palavra? responsável por uma das maiores e mais influentes transformações no mito do vampiro. A partir desse momento, aparência e comportamento animalescos são substituídos por sofisticação e elegância, fazendo com que Polidori seja considerado por muitos o pai do vampiro moderno. E agora, E com- uma última curiosidade sobre essa história. E certo, Mary, né? a jovem amante de Percy, também participou da competição. E durante uma noite tempestuosa de insônia, inspirada pelos avanços científicos na área elétrica, assim como também pela perda de um filho recém-nascido, Ela no criou o ano anterior, Frankenstein. ela escreveu o primeiro rascunho do que viria a se tornar a sua obra mais conhecida. Franken Motherfucking Stein. Caralho. Pô, eu não sabia que o Frankenstein tinha sido, tipo, criado por ela. Mas eu sabia que tinha sido criado por uma mulher. E ali ele falou ali de partes de corpo e coisa e tal. Eu já vi isso vindo, tá ligado? Caralho, acertei. Se a tua cabeça não explodiu que nem a minha quando eu descobri isso, Sim. você não é mais bem-vindo nesse vídeo. Não, explodiu. Pode fechar essa aba e ir pro Pornhub. Ah, e o nome completo do livro é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Por que Prometeu? Fazendo um paralelo com o titã grego que deu vida Tá. ao homem. E o dia que eu conseguir fazer um vídeo sem falar de mitologia grega, eu vou estourar um champanhe. Ainda no tópico de literatura, em 1845, a gente tem o Banquete de Sangue, que traz possivelmente a primeira menção de um vampiro com presas. Tá. Já em 1872, o irlandês Sheridan Le Fanu ousou mexer com os tabus da época e escreveu Carmilla, contando a história de uma vampira homossexual. Eita. O que eu acho que daria uma ótima série no Disney Channel. Ah. Depois de Os Feiticeiros de Waverly Place, não perca Carmilla, a primeira vampira lésbica. Saca só. Depois disso, um outro irlandês chamado Existia Abraham aquilo Stoker mesmo? iria arriscar escrever sobre o Nossa. assunto. É esse. Esse que, tipo, ficou... Eu não sei, eu acho que ele é o mais famoso, né? Ele que criou, tipo, o conto mais famoso do vampiro. Apesar de não ter sido o primeiro a criar. Mas existe aquela série ali que ele falou ou não? Porque ele mostrou uma imagem ali. Tendo sido uma criança muito doente, ele passava muito tempo ouvindo histórias de terror e de tragédias reais que a mãe dele contava. E em 1897, possivelmente inspirado por um cruel governante da Transilvânia conhecido como Vlad Dracula ou Caralho. Foi aí que veio o Drácula, né? Foi aí que ele fez toda aquela história do Drácula, do O Empalador, né? Empalador. Vlad Drácula, Ele publicou Empalador. o que é provavelmente o mais famoso livro Sim. de vampiro de todos os tempos. Monster High Draculaura. Ué, não. Nesse livro, Bram Stoker conta, através de cartas e jornais fictícios, os eventos ao redor do Conde Drácula. Esse filme aí, ó, aristocrata é bom. da Transilvânia que se Muito muda para bom. Inglaterra e começa a aterrorizar a população, fazendo com que os protagonistas, liderados por um velho médico chamado Abraham Van Helsing, fossem... Que é o Van atrás dele. Helsing. E se na tua cabeça o Van Helsing era assim, você cresceu iludido É, que nem eu. eu também. E agora, uma charada. Pra mim era assim. Qual a diferença Muito bom aquele filme do Van entre um Helsing. Drácula e um canal de React? Os dois sugam. Nenhum. Um se alimenta da essência. Ah, não, caralho, velho. Pô, tô aqui reagindo no teu vídeo porque me pediram e tu vai meter essa mesmo, Guilherme? Ah, não. Meteu essa, cara. Das pessoas, tal qual um parasita sem alma. E o outro é um livro do Bram Stoker. Ainda sobre esse conde,
o nome Drácula Pelo jeito ele não vem do gosta latim que reage aos e vídeos dele. significa o filho do dragão. Ou, se você preferir a evolução romena do significado, o filho do diabo. De qualquer maneira, ambos nomes maneiríssimos Sério? que reforçam Como é que é? dragão. Conde, o nome Drácula. Ó, E o o outro nome é o livro Drácula do Bram Stoker. significa... Ainda sobre esse conde, o nome Drácula vem do latim e significa o filho do dragão. Ou, se você preferir a evolução romena do significado, o filho do diabo. Entendi. De qualquer maneira, ambos nomes maneiríssimos que reforçam essa personificação dos medos do ser humano. Sim. E falando nisso, assim como a fasmofobia que eu mencionei no começo, tem vários outros medos macabros bem interessantes. Como, por exemplo, a nictofobia, o medo do escuro, a tanatofobia, o medo da morte, a hemofobia, o medo do pelanza, e a minha preferida, a quiroptofobia, Medo do vampiro? medo irracional de... Morcego. O que o Batman tinha. Na região das Filipinas, existe uma espécie de morcego tão grande que ela é chamada de raposa voadora, Cara, olha o tamanho. chegando a ter uma envergadura de até 1,70 m. O tamanho do Mas, Yuji. apesar da má reputação, Porra, é meu tamanho. eles Fudeu. se alimentam de frutas Tô e pequeno. são completamente dóceis. O Ozzy oferece Ah, mais não, risco pra fudeu. eles do que eles pra gente. O fato é que das mais de 1000 espécies de morcego, só 3 se alimentam de sangue. E ela é uma delas. E delas, 2 atacam basicamente só aves, deixando uma que realmente oferece risco pro ser humano. O infame morcego vampiro. Desmond Esse sim é Rotundo. propenso a morder e sugar uma pessoa. Só que o perigo que ele oferece não vem do É a sangue raiva. perdido, e sim da capacidade dele de transmitir o maldito vírus da raiva. É. Sim, eu tô de volta nisso. Porque essa doença é tão grave que quando os sintomas começam a aparecer, já é tarde demais pra curar. Caralho. Mas eu não Por tô isso aqui que pra tem que tomar demonizar vacina. esses animais. Então, me permitam contar uma curiosidade enquanto esse morcego come uma banana. Ah, pô, é muito Ao fofo. contrário- Muito fofo esses vídeos de morcego comendo banana. Obviamente não é aquele morcego lá. Eu ia falar assassino, mas não, né? Porque ele só se alimenta de sangue. Mas do mal. Esse aqui é o morceguinho do bem. No da crença popular, os morcegos não são cegos. Eles usam a famosa ecolocalização Que é muito pra foda. se situar no escuro, mas eles também enxergam com os olhos. E a Ah, conclusão de piscou tudo pra isso mim. é que foi o Drácula que cimentou no imaginário popular, embora já existisse em partes do folclore europeu, a icônica habilidade vampiresca de se transformar nesse rato com asas. Assim como também a característica de que vampiros não têm reflexo. Possivelmente vindo da crença antiga de que espelhos refletem a alma das pessoas. E ele não tem mais alma. Logo, os mortos-vivos não têm. Eu não sei se vocês já viram aquele meme do vampiro que coloca um espelho do lado de dentro de um tapa-olho pra enxergar o que estava atrás dele. Não A piada em vi. si não é engraçada. Mas ela traz essa ideia que, apesar de simples, é absurdamente criativa. Eu não Sim. sei como é que alguém ainda não criou um vampiro pirata e escreveu uma história. Que não seja um romance entre um vampiro e uma adolescente. Existe isso? E nem seja lido na creche. Foi o que eu pensei. Cara, não tem nenhum vampiro em One Piece, né? Tem um personagem lá que parece uns vampiros, mas eles não são pirata. Olha só. Ainda no É a assunto do dica. Drácula, tem uma última informação. Tem uma mulher eu lá que acho tem vocês poder vão da querer fruta, saber. tipo do vampiro, mas também não é a mesma Apesar coisa. de tudo que eu falei enaltecendo essa obra, quando o livro foi publicado em 1897, Drácula de Bram Stoker. ele não foi um grande sucesso. As vendas foram medianas e em 1912... Faltou quando Bram Stoker umas faleceu, imagens, hein, ali. o obituário dele menciona em meia linha que ele tinha escrito isso. O que imediatamente levanta a pergunta. Quando ficou O famoso? Drácula não revolucionou quando ele foi lançado. O que aconteceu com ele? Foi com o filme do Nosferatu, não? Bom, digamos que o vampiro estava prestes a evoluir de novo. Com o cinema, né? Com os avanços da tecnologia, É, isso mesmo. começaram a surgir os primeiros filmes vampirescos.
E em Lichtenstein. 1922, na Alemanha, Aí, ó. um cineasta chamado Friedrich Wilhelm Plumpe decidiu levar o Drácula para as telonas. Então, ele começou a produzir um longa-metragem, obviamente mudo, adaptando a história do livro. Não teve uma parada que, tipo, ele não teve o direito de botar o nome de Drácula, dele inventou um outro nome? Não foi isso? E desconsiderando essa bizarrice de 1921, que não tem nada a ver com a obra do Bram Stoker, ele estava realizando o primeiro filme do Drácula. O problema disso é que o cara não tinha os direitos autorais foi isso mesmo. para fazer essa adaptação. Já tinha Copyright. gente desmonetizada desde aquela época. Então, Foda, pra copyright só contornar foda essa todo situação, mundo. ele deu uma leve mexida na história e mudou o nome dos personagens. O famoso copia, mas não faz igual. Surgindo assim, Nosferatu. É. Sim, Olha o que mesmo do bizarro. Bob Esponja. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! O Nosferatu. Mas pro azar do cara, ainda tava óbvio que era um filme do Drácula. Então, quando a viúva do Bram, Florence Stoker, ficou sabendo dessa obra, ela processou até o rabo dele, exigindo que todas as cópias fossem destruídas, embora nem todas foram, e levando o estúdio do cara literalmente à falência. Na sequência, ela tomou a principal decisão que ia mudar o rumo do vampiro naquele século. Porque alguns dizem que ela precisava de dinheiro para manter o processo naquele período. Outros que ela queria fortalecer os direitos autorais da obra. O que importa é que ela aprovou a produção de uma peça da Broadway adaptando a história do Drácula. E agora, antes de continuar, eu quero fazer um pequeno parênteses para contar uma curiosidade. Antes de casar com o Bram Stoker, a Florence namorou o dramaturgo Oscar Wilde. O que me fez descobrir que o autor da Carmila, do Drácula e do Retrato de Dorian Gray, 3 das maiores obras de ficção gótica já feitas, são todos irlandeses da cidade de Dublin. E eu achando que o Duende era o melhor que eles tinham para oferecer. Continuando Exato. a história. Mas deixa eu voltar que eu não entendi quais foram as obras. Oscar Wilde. O que me fez descobrir que o autor da Carmila, do O que é o Carmila? Eu não sei. Drácula Drácula, e do obviamente, tá? Retrato de Dorian Gray, 3 das Nunca maiores vi Contrato de obras Dorian Gray ficção também. gótica já feitas, são todos bom? irlandeses da cidade de Dublin. E eu achando que o Duende era o melhor que eles tinham para oferecer. Continuando a história. Quando a peça estreou em 1927, ela foi um sucesso absurdo. Em grande parte por causa da interpretação do ator Bela Lugosi, que trouxe uma série de características que hoje são consideradas Cabelo clássicas curto, do vampiro. terno. O cabelo engomado com a pontinha do Vegeta, o sotaque romeno e a capa comprida. Que mesmo não tendo sido ele o primeiro a usar, definitivamente foi ele que popularizou. E tudo isso aumentou ainda mais quando em 1931 lançaram um filme baseado na peça com o Lugosi. Aí explodiu. A partir desse momento não tinha mais quem não conhecesse o Drácula. E ele até tem Não é algumas assim. atuações bem questionáveis. You are too late. My blood now flows through her veins. Mas é inegável a importância artística e blá blá blá. Porque essa versão teve uma influência gigantesca nos vampiros que iam surgir dali em diante. Desde o Christopher Blade. Saruman e Hotel Transilvânia até o Conde dos Muppets e o Zé Vampir da Turma da Mônica. É. Ok, eu acho que já tá na hora de abordar o elefante na sala. O que é o elefante na Se é sala? pra falar dos vampiros modernos, vocês sabiam e provavelmente estavam esperando esse momento chegar. Blade? A série de livros escrita por uma autora Crepúsculo. experiente que nunca tinha publicado nada. Ah, no cara. cinema- Com certeza vai ter pessoas nesse vídeo que gostam de Crepúsculo. Eu já vi eles lá em live, lá com a galera, já tinha visto antes. Eu até acho alguma coisinha ou outra ali legal, mas todo mundo tem que concordar que é muito ridículo a parada do vampiro brilhar no sol. Mano, a parada do vampiro não poder ir no sol, porque ele vai morrer queimado, é muito foda. Pra ela pegar e cagar, fazendo com que ele brilhe no sol igual um diamante. Porra, puta que pariu, velho. E as meninas se apaixonaram pelo ator. Que tem um vampiro que prefere se alimentar de animais e se afeiçoa por Sim. uma garota qualquer que ele sente que Tipo, os
Tu gosta por causa do romance da obra, não por causa do vampiro. Precisa proteger a qualquer custo. A entrevista com o vampiro da Anne Rice. Pra quem não conhece, Ué. ele conta a história Tá. de Louis e Lestat. Eu pensei que ele ia falar de Crepúsculo. Eu já tava descendo lenha no Crepúsculo. Mas ele tá falando sobre um outro filme, que inclusive eu já vi também. E vi recentemente, porque eu nunca tinha visto. Cara, esse eu gostei. Mas o vampiro, ele anda no sol, mas ele não brilha, pelo menos. Um casal gay que adota uma garota rebelde e tem que lidar com problemas familiares pra tentar ser uma família feliz. E agora, eu gostaria Não de deu pra compartilhar ler com ali. vocês a minha frase favorita do filme e do livro. Naquela manhã, eu ainda não era um vampiro. E eu assisti o meu último nascer do sol. Eu me Prazer. lembro completamente. É foda. No entanto, acho que não lembro de nenhum outro antes dele. É uma frase simples, mas ela apresenta uma transformação em vampiro de um ponto de vista humano. Ela imediatamente fez eu me conectar com o Louis. Imaginar que eu vou viver para sempre, E nunca mais vou poder ver o pôr do sol. mas eu nunca mais vou ver aquilo. Isso não é um questionamento de uma criatura demoníaca. E no Isso é um humano. lamento de um ser humano. É. De alguém que só percebeu a beleza de um nascer do sol Quando já era tarde demais. na última vez que pôde ver um. É. Mas agora falando de Crepúsculo. Deixando de lado os memes que até hoje circulam na internet. o Como maior deveria defeito acabar. dele é que a protagonista é uma personagem sem graça que só serve pro público se projetar. Mas até aí o Harry Potter e o Luke Skywalker também. Não fala mal De Harry resto, Potter. Todas as outras críticas me parecem vir de pessoas que não entenderam o gênero. Porque Crepúsculo não é uma obra de terror gótico. É, Eu pois é. garanto que a autora É nunca romance. quis te assustar com É. o vampiro emo e o lobisomem depilado. Essa trama é, em primeiro lugar, um romance adolescente. Exato. Então, um cara cair de pau xingando essa franquia Pois é. é a mesma coisa que um crítico Por de isso cinema... que eu falei que eu entendo, sabe? Tipo, e tu vê por causa do romance. Tu vê por causa dos atores, sei lá se tu gosta. Não por causa do vampiro. Se tu for olhar desse jeito, tu não vai ficar com raiva. Tipo, mas não é, tipo, uma obra de vampiro, enfim. analisar Dá os pra entender. Teletubbies e falar: a história não explica como o sol poderia ter um rosto e o autor poderia ter desenvolvido melhor a latente Segue o roteiro. homossexualidade de Tinky Wink. Você não vai fazer isso porque é um programa para crianças. Exato. Da mesma maneira que Crepúsculo é um livro para garotas de 15 anos. É. Logo, eu particularmente não gosto. E tudo Pra ser bem. sincero, pra mim ele funcionaria Eu também não melhor gosto se tanto. ele realmente fosse uma história de terror. Mas aí não venderia tanto, né? Porque isso não vende tanto. Eu queria te matar. Como entrou aqui? Pela janela. Sempre faz isso? Só nos últimos meses. Ei! Eu gosto de ver você dormindo. Fora isso, a minha única crítica ao Edward é que ele é o único vampiro Que brilha. levou 15 anos pra descobrir que podia virar um morcego. E junto Ah, com virou Crepúsculo, Batman, verdade. você tem também Diários de um Vampiro, o True Blood e a Buffy. Todos no subgênero do vampiro sexy. Esse eu assistia quando passava no SBT. Eu lembro que eu gostava no início. Essa atriz é muito bonita. Mas, tipo, também, como ele falou, esse True Blood, eu vi, tipo, sei lá, alguns episódios, mas também não me pegou. Eu gostava mais desse aqui. E esse aqui eu nunca ouvi falar. Esse triângulo amoroso. Tendo dito isso, eu particularmente classifico a evolução do vampiro em 4 eras.
sofisticado. Tipo assim, a última era é a pior, tá ligado? Porque deixou de ser vampiro. É isso que ele vai falar, certeza. Uma trazendo mudanças drásticas na maneira como esse ser é A melhor era é a representado terceira. através da história. O mitológico, o zumbi, o sofisticado e o romântico. O sofisticado é o melhor. O que não significa que todas as Ó, criaturas... pera aí, deixa eu ler ali. Mitológico. Ordem divina, geralmente imortal. Feições animalescas. e o Cadáver que anda sem consciência, desfigurado. Frio e carismático, geralmente vilão, visual excêntrico. Cara, é o melhor. Puta que pariu. Que ideia boa do cara, na moral. Sentimental, geralmente mocinho, boa aparência. Não, tipo, essa aqui com certeza a terceira era a melhor. o romântico. O que não significa que todas as criaturas vão se enquadrar perfeitamente em um desses arquétipos. É, ó. Mitológico. Mas por que ele botou esse aqui? Zumbi. Zumbi e estado. Estado e romântico. Mas esse aqui é melhor, por exemplo, que o Edward, enfim. Hoje mesmo, E o existe uma Crepúsculo, na outra verdade. variação popular, dividindo o espaço com o romântico, que é o vampiro badass motherfucker. É, Blade. Nela, você tem a Celine, a vampira com o melhor joelho. Eu vi o 1 e o 2 do Anjos da Noite, eu preciso ver os outros. O 1 e o 2 eu curti, mas é que eu vi recentemente, esse ano, sabe? Eu nunca tinha visto Anjos da Noite. Obviamente, se eu tivesse visto na época que lançou, 2002, 2003, sei lá, 2006, os outros filmes, eu iria gostar mais, eu acho. Hoje em dia, não envelheceu tão bem. Mas ainda assim, eu não odiei, eu achei ok. do mundo, o Blade, O mais foda de todos, meu favorito, Vampiro, híbrido vampiro humano do folclore balcânico. E também é uma parada que eu acho muito hype, muito foda. Tipo, um meio vampiro, meio humano, que dele pode ir no sol. Tipo, muito foda. vampiro que surgiu nos quadrinhos da Marvel em 73. Sempre aposte no preto. E mangás animes como Hellsing. Nunca vi? Que é insano, mas tem um visual Deveria assistir, né? Obviamente. Me deixe nos comentários se vale mesmo ou não, porque eu não assisti mesmo. maneiríssimo. E antes que alguém venha dizer que eu esqueci de citar alguma criatura, aqui tá uma lista com todos os vampiros da cultura pop. E que legal. Pronto. Agora, Muitos. saindo dos filmes e séries, existe também uma quantidade obscena de jogos O videogame, acho que o mais famoso é Castlevania, inclusive o anime. É bom. E... Qual outro jogo que tem de vampiro? Acho que o mais famoso é o Castlevania, né? Que eu, inclusive, nunca joguei, mas obviamente eu conheço. Eu acho que o... Devil May Cry não é vampiro, né? Não tem nada a ver. vampirescos. Desde o RPG Vampiro à Máscara, que tem o Nosferatu como um dos clãs, até os videogames com a franquia Castlevania, Aí, ó. que surgiu no Nintendinho, mas revolucionou no PlayStation com o Alucard que anda mais rápido correndo pra trás. E se por acaso alguém ainda não sacou, me permita explodir a tua cabeça e dizer que Alucard é Drácula. Drácula. Ao contrário. Obviamente, todo Mas o mundo que sabe. muitos não sabem é que a primeira menção desse nome foi no filme de 1943, O Filho de Drácula. Que, ironicamente, deixa ambíguo se o Alucard é realmente filho do Conde ou se ele é só um codinome do próprio Drácula. Igual no Hellsing, se eu não me E já que engano, né? estamos falando do Alucard, eu encontrei uma curiosidade bem peculiar que eu acho que vale a pena mencionar. No livro Encyclopedia of Vampire Mythology, que é basicamente um dicionário acadêmico do vampiro, a autora cataloga praticamente todas as criaturas vampirescas de todas as mitologias que ela pôde encontrar. E uma delas tem a seguinte descrição: este ser vampírico vive de carniça, carne humana e sangue. É descrito como sendo capaz de se agarrar ou grudar no cadáver enquanto se alimenta. Corpo seco? E só pode ser removido do corpo depois de morto. Uma vez que este vampiro leva o nome de uma das muitas palavras hebraicas que significam sanguessuga, é frequentemente citado como sendo o pai das duas filhas que gritam "dá" no livro de Provérbios na Bíblia. Ué, tá? Para quem quiser conferir, a passagem é Provérbios 30:15, tá no Velho Testamento. Mas o ponto que eu queria chegar com tudo isso, fora a possibilidade dessa ser uma menção a um vampiro na Bíblia, é que o nome desse vampiro É Gol? é Alucard. Alucard? E eu chequei. Alucard, em hebraico, que é o idioma original do Antigo Testamento, Ao contrário, é realmente vampiro. é sanguessuga. Então,
a gente tem essas duas criaturas tomadoras de sangue, com nomes quase iguais, porém não relacionadas. Quer Foda. dizer, se alguém quiser interpretar uma conexão entre esses dois, fique à vontade pra deixar nos comentários. Ali tinha a palavra Gol, mas é porque Gol ele é um morto-vivo, né, e tal. Não é tipo os Gol de Tokyo Ghoul, né, enfim. Ele é um ser, tipo, que alimenta de sangue, de entranha, não sei, meio morto-vivo. Ele é tipo o vampiro zumbi ali, né, que foi citado, um Gol, né. Agora, ainda na temática bíblica, duas das fraquezas mais clássicas do vampiro são a água benta e o crucifixo. Uhum. Que, obviamente, vem da crença religiosa de que os vampiros são seres demoníacos. Logo, você poderia afugentar eles usando a fé no nosso amigo JC. Uhum. E isso me fez parar pra pensar. Estacas, alho, o sol, prata, fogo, não ser convidado pra entrar, espelhos, água, cruz e vários Importante. outros são maneiras de lidar com esse monstro tomador de sangue. Mas a realidade é que o ser humano criou todas essas fraquezas da criatura porque ele queria desesperadamente poder fazer alguma coisa, poder sentir que está no controle de uma situação que ele é incapaz de entender. O vampiro é uma criatura assassina que vai além dos conceitos terrenos de vida e morte. No fim das contas, tudo isso é só para esconder o medo. O que não é de se surpreender. O homem sempre tentou parecer mais forte do que realmente é. Exato. Dizer mais do que realmente sabe. É algo quase adorável. Mas enfim. É como já diria o próprio Drácula. O quê? O que é o homem, senão um amontoado patético de segredos? Foda. Frase boa. Eu pensei que ele ia falar um amontoado de sangue. Ou de alimento. Mas chega de papo. Seria Guilherme um vampiro? Cara, muito bom. Muito bom, muito bom. Ó, o que ele botou aqui no final? Durante a noite na mansão, Claire estava grávida de Byron e não reciprocava o sentimento. Em janeiro de 1817 nasceu a pequena Allegra. Claire nunca superou a paixão por Byron, passando a vida sem se casar. Um plus ultra aqui no final. Em 1816, a esposa abandonada de Percy afogou-se em um lago de Londres. Percy não encontrou a fama em seu tempo de vida. Aos 29 anos, devido a uma tempestade, seu barco naufragou durante uma viagem. 10 dias depois, seu corpo foi encontrado à beira do mar. O Vampiro foi publicado em 1819 e foi um sucesso de vendas, porém por ter sido inspirado na história de Byron, foi erroneamente atribuído a ele. 2 anos depois, consumido por dívidas de depressão, Polidori cometeu suicídio. Pobre Polidori. O Lorde pagou para sua filha Allegra fosse criada em um convento, onde aos 5 anos de idade contraiu uma doença e faleceu. Byron nunca alegou ter escrito Vampiro e queria se afastar dessa obra. E após inúmeras amantes, se envolveu na luta pela independência dos gregos do Império Otomano, mas enfraquecido por enfermidades, morreu aos 36 anos. Ué, ele foi pra guerra ou o quê? Frankenstein foi publicado em 1818, sofrendo certo preconceito pela sua autoria feminina, mas crescendo exponencialmente em popularidade desde então. 25 anos depois dos eventos na Vila Diodati, Mary revisitou a mansão em Genebra
para lembrar o verão mais impactante de sua vida. Isso aí, agora acabou. Cara, muito bom o vídeo. Edição, como sempre, muito boa. Esse vídeo não teve tanto humor igual os outros, o que eu gostei. A força do vampiro é que ninguém acredita que ele existe. E do coisa ruim também. Como eu tava falando, cara. Muito bom o vídeo. Eu queria que ele fizesse mais vídeos desse jeito. Ele é um vídeo mais sério. Ouso dizer que eu gostei mais desse vídeo do que os vídeos de mitologia grega. Porque é alguma coisa que eu já sabia. Eu já tinha, tipo, um certo conhecimento de vampiros. E eu gostei muito do jeito que ele trouxe. Foi um vídeo mais sério, por causa do assunto. Não foi tão engraçadinho, enfim. Eu gostei bastante disso. Eu queria muito que ele fizesse agora um vídeo, no mesmo naipe, só que falando sobre lobisomem. Sobre eu falo filantropia, porra. Aquela... Como é que é o nome? Tem um nome para lobisomem, que é tipo o nome da pessoa se transformar em lobo. Calantropia, eu não sei o nome. Vocês vão saber o nome, vocês devem imaginar o que eu tô querendo dizer aqui igual um doido. Se vocês lembrarem, deixem nos comentários o nome que eu não lembrei. Mas seria muito foda se ele fizesse um vídeo do mesmo jeito sobre lobisomem. Ou em um outro sobre zumbi, alguma coisa do tipo. Me deixem nos comentários outras ideias de vídeos que você poderia ter, que vocês possam ter pensado aí. E o que vocês acharam do vídeo ou não. E se vocês concordam comigo que a melhor fase do vampiro é a terceira. Que é a fase que eu mais gosto. Mas, enfim. Um ótimo vídeo, como eu falei, gostei demais. Lembrando que sempre deixo na descrição aí o link original do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Apoia, deixa o like aí que esse vídeo foi longo. Vai ser longo pra editar. Pra upar ele lá e postar, enfim. Apoia aí pra mim estar trazendo mais vídeo aí do Guilherme Analisa, porque eu sei que vocês gostam. Convidar vocês também a estarem passando lá nas minhas lives. O link do canal vai estar passando embaixo, fixado na descrição dos comentários. Junto com o link dos meus outros canais também. Mas, em geral, é isso. Tamo junto. Um forte abraço e até mais.